E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Luan, cenário novo, espaço modificado com algumas alterações e como você pode ver também, é clima natalino, por isso que as iluminações estão desse jeito. Já tô dando spoiler porque eu vou lançar um vídeo pra vocês especial de Natal, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos falar sobre o episódio final de It, Bem-vindos a Derry, onde aqui encerramos a nossa saga, né, maratonando todos os domingos da primeira temporada. Eu vou te falar, valeu a pena, valeu a pena. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo pra falar desse episódio final que, olha só, foi muito bom mesmo. E foi cheio de revelações que eu acho que podem dar uma modificada mais ou menos na forma como a gente interpretou a série. Como a gente viu no episódio anterior, né, soltaram o Pennywise, ou seja, o bicho saiu maluco. E ele não só saiu maluco, como saiu super carregado de poderes. E o que ele fez, né? Ele sequestrou o Will e depois de sequestrar o Will, ele achou uma excelente ideia, né? Usar um nevoeiro para cobrir Derry inteira, né? Chegar igual o maluco da escola do pessoal, a escola lá de Derry, usar o diretor como marionete, fazer uma apresentação para todo mundo como Pennywise e o palhaço do Sarino e levar todas as crianças para flutuar com ele. É legal porque o episódio em si ele já vai começar com a gente tendo um apogeu, né? O Pennywise está muito feliz que ele saiu. Ele passa na escola para levar esse lanchinho, que são as crianças, e aí ele capa o gato. E a gente já fica assim, o bicho não tá pra brincadeira, né? E é legal, né? Exaltar a atuação do Bill Skarsgård, toda vez que o Pennywise aparece, é um negócio que eu já tô cansado de fazer, que eu não tenho o que falar. E toda vez que ele aparece como Pennywise é muito divertido, acho que ele se diverte também fazendo o palhaço. É muito legal mesmo, a gente vê os trejeitos dele, né? O que ele tá fazendo, como é que ele tá brincando. É uma boa cena introdutória ao episódio. Depois disso a gente vê o Major Helo indo atrás do Dick, que ainda tá um pouco brisado. Ele continua naquela história de ficar vendo espírito. E aí o Helo vai pedir ajuda ao Dick, porque o Will desapareceu. E quando o Will desapareceu, o Pennywise ligou pra ele, falando, tô com teu filho, ele tá aqui, Major, e o que eu faço contigo, né? Como é que eu vou deixar com medo um cara que diz que não sente medo? Pois é, acontece que o Pennywise é tão desgraçado que ele sabe que o Helen preza pela família dele, e é isso que ele vai tentar tirar dele. Então, o Helen fica desesperado, vai pedir ajuda pro Dick, o Dick tá tentando ali se desviver, né? Já que ele tá com alguns problemas, ainda vê aqueles espíritos. E aí o Dick, no final das contas, aceita, e eles vão junto pra onde tá a Charlotte, que é na casa da Rose, junto com o pai da Rony, né? E junto com o sobrinho da Rose. E eles começam a conversar, né? Falam o que aconteceu. A Charlotte e o Helen têm uma outra briga, eles sempre brigam, né? O tempo inteiro tá brigando. Mais uma vez ela começa a culpar ele, que levou eles pra cidade, enfim, é aquela coisa de ser. E aí o que acontece, né? A Rose fala pra eles que talvez tenha um jeito de fechar a jaula, que é o quê? Pegar aquele fragmento que o sobrinho dela perdeu e colocar no lugar do fragmento que o Major Shaw despachou. Só que eles vão colocar um lugar diferente, né? Um pouco ali na saída de Derry, próximo a uma árvore, ali dentro. E aí colocando esse negócio lá no chão, o solo vai servir como um condutor e a jaula vai se fechar de novo e Pennywise está preso em Derry. Ele vai voltar a dormir, né? Porque ele só acordou porque teve esse ciclo aí, e aí ele viu que foi rompida a barreira, então ele acordou para poder fazer a festa. Se fechar a Derry, ele vai dormir. Só que esse fragmento, veja bem, ele tá com a Lily, com a Rony e com a Marge, né? Lembra que a Rony e a Marge foram visitar a Lily? Pois é, foram visitar a Lily, depois foram na escola. Quando chegaram na escola, viram que não tinha ninguém, tava todo mundo desaparecido. E as três, elas estão num carro de leiteiro, né? Um carro do leite, onde a Marge tá dirigindo. E aí elas estão indo de encontro ao Pennywise. Elas acham que quando a Daga começar a brilhar, porque estão perto do Pennywise, vão conseguir salvar o Will, que é amigo delas, né? E vão conseguir salvar o resto das crianças. Então esse é o plano meio delas. Elas estão de carro e o Dick vê isso. Vê que elas estão de carro, vê que a Daga tá com elas. E como é que o Dick vê isso? O Dick vê isso por meio de uma alucinação. Ou de uma visão, né? A Rose dá um chá lá pro Dick. É um chá meio místico, né? E aí o chá vai ajudar ele a fechar algumas portas, né? De enxergar esses espíritos para poder abrir outras, que é o que ele quer. Ou seja, quando ele quiser acessar esses poderes, ele consegue abrir a porta, mas vai ter que fechar a outra, que eles até usam essa analogia, né? A questão é que o Dick consegue encontrar as meninas e aí avisa pra eles, o seguinte, o negócio, o fragmento tá com elas, né? E aí o pai da Rony fala, tá com a minha filha? Tá, vamos se juntar. E aí todos os adultos lá resolvem se juntar pra poder encontrar as meninas, pra ver o que vão fazer com esse fragmento, né? Inclusive, a cena quando o Dick usa esses poderes dele pra encontrar as meninas é muito boa, é meio maluca, né? Eu gosto muito porque o negócio é bem inventivo, a gente vê da perspectiva dele, as meninas, vê como é que elas estão, né? Vê a magia dirigindo, enfim. E toda vez que os poderes do Dick são utilizados, eu gosto muito do que a direção faz, do que o Mosquete faz.
As meninas, elas sofrem um acidente, né? O cabo acaba batendo no buraco, elas caem, o fragmento sai do carro, e aí a Marge e a Ronnie falam, ó, vamos lá pegar o fragmento, vou pegar o fragmento, né? Pra poder pegar o Pennywise. E aí ele surta, não, isso aí é meu, não sei o que, meu precioso e tal. Dá meio que uma desmigam, né? E é o que acontece? Elas percebem que esse negócio parece não fazer muito bem pra Lily, né? Depois elas vão caminhando e tudo. E aí elas têm outra discussão. A Ron e a Marge conseguem tomar, depois de brigar com ela, né? O fragmento da Lily. E aí quando eles tomam o fragmento da Lily, melhoram, elas conversam ali, precisam dividir quem é que vai levar o fragmento em qual horário, né? E o fragmento, vale ressaltar, começa a brilhar porque o Pennywise está perto. Eles olham o rio ali de Daryl, o lago de Daryl, e vê que ele está congelado e tem um monte de crianças flutuando, porque o Pennywise está levando o lanchinho dele. E o que elas fazem? Bora lá. Enquanto isso, na visão, o Dick percebe que o Pennywise está se aproximando do local lá, né, pra sair de Daryl. Então a gente tem que chegar o mais rápido possível lá, os adultos, porque senão vai dar merda e o Pennywise vai fugir e já viu, né? Vou te falar, é legal, eu gosto dessa cena. Esses momentos em que eles estão fazendo isso demonstram um pouco de tensão, demonstram urgência, sabe? Não é um negócio que me faz pular da cadeira, mas é um negócio que realmente faz eu pensar, puta merda, vamos resolver esse negócio logo e tal, bora, agiliza. E aí, enfim, no fim das contas, a Marge, a Lily e a Ronnie, elas chegam nesse nevoeiro lá no centro do lago, né? Vê algumas crianças, e aí é claro que o Pennywise aparece, né? Do maior estilo palhaço lá. Ele chega lá, sai do carro lá de palhaço dele, e fala, ó meninas, cheguei, agora vou levar vocês. E vai ser isso, tá safe e tal. E aí quando ele vai atacar elas, né? Elas colocam um fragmento da frente do Pennywise e o Pennywise acaba se afastando. E aí ele se afasta porque ficou meio com medo, né? O fragmento afasta ele, que é o que a gente já sabe. E é legal porque o Pennywise, ele é ardiloso. E é o que ele faz? Ele começa a ficar correndo de um lado, correndo pro outro, correndo pro lado, correndo pro outro. Dá meio que um drible do Ronaldinho Gaúcho das meninas e puxa a Marge pelo pé. E aí ele leva a Marge sozinho porque ele quer conversar com ela de campo. E aí, meus amigos, nesse momento, a gente tem uma grande revelação nesse episódio. E eu não falo de descobrirmos que a Marge é mãe do Rich. O Rich lá dos filmes, né, de 2017, 2019. Isso já muito se estipulava na internet. Tem essa revelação, óbvio. Mas a revelação maior que essa é o Pennywise sabe disso. E é o próprio Pennywise que conta isso pra ela. Porque o Pennywise, segundo ele, tem uma perspectiva completamente diferente da nossa de tempo. Ele não vê um tempo linear. Ele fica confuso, ele vê as coisas acontecendo e ele sabe que em algum momento do futuro, ou do passado, ou do presente, ele não sabe, né? Segundo ele, o Rich e os amigos dele vão ser responsáveis pela morte do Pennywise. Mas essa morte meio que é o renascimento. Ele bate toda uma filosofia ali só pra gente poder teorizar igual maluco na internet. Parabéns, Eli Busquets. Mas é legal essa cena, é interessante, né? Porque ele conta pra ela e ele fala, vou te matar. Agora eu vou te matar e teu filho não vai nascer e acabou. Só que na hora que ele voa em cima dela pra tentar matar, ele simplesmente congela. Ele congela porque o nosso queridíssimo professor Xavier, Dick Hallorann, entra na mente do palhaço, dessa vez com os poderes lá do chá, que agora ele tá controlando os poderes dele, né? E ele pausa o palhaço no ar, começa a distrair ele dentro da mente dele, simplesmente eles terem tempo de conseguir colocar lá o fragmento no chão e fechar tudo, Derry, né? E eu vou te falar, Dick Hallorann mete louco, viu? É o rei do genjutsu, ele é melhor que o Itachi. Ele coloca o Pennywise num local, né, onde era o que o Bob Gray ficava, né, com as pessoas do circo. E aí, como se ele usasse a própria memória do Bob Gray original, que tá na coisa, porque a coisa acabou comendo ele pra fazer memórias, né, pra poder ludibriar o Rich. E aí ele ludibria ele por algum tempo, né, fazendo com que ele ache que tá dentro do local lá do palhaço, que todo mundo acha que ele é o Bob Gray. E aí ele fica lá preso nesse genjutsu. Enquanto isso, no mundo real, né, a Marge corre, encontra ali a Ronnie de novo, e aí um carro para, e aí é o carro com o Major Helon, né, a Rose, a Charlotte, o sobrinho da Rose, e aí eles conseguem salvar também o Will, né, o tá sábio, tá cedo, melhorou, e eles estão tudo conversando aqui, e falam, vocês estão com esse fragmento? Beleza, me preste esse fragmento aqui. O Major Helon pega o fragmento, vai junto com o sobrinho da Rose para poder colocar ela no local. Só que aí começa um tiroteio porque o exército chegou lá. Que o que acontece, né? O exército estava monitorando essas atividades aí desde que a coisa foi liberada, né? Só que eles perceberam que poderia ter alguma coisa errada quando o Major saiu de lá com o Dick Hallorann. Eles viram que ficaram na cola do Dick ali, né? E do Major como? Não faço ideia,
Provavelmente eles só imaginaram que ele tava lá porque tava monitorando o nevoeiro, né? Enfim, a questão é que o sobrinho da Rose morre, leva um tiro na jugular, o Halo leva um tiro na perna, fica ferido e o exército tá vindo em direção a eles. O Halo fala pro filho dele, ó, filho, é o seguinte, pega esse fragmento aqui, coloca no local lá, né, no local onde tem que enterrar, e aí todo mundo vai ficar safe, beleza? E toma cuidado, porque esse fragmento aqui, se você ficar muito tempo exposto nele, ele vai começar a enlouquecer. Eu não falei anteriormente, né, porque eu acabei esquecendo. Quanto funcionários. O que rola? O fragmento, ele altera a percepção da pessoa, mexe com a cabeça dela. Porque o fragmento, ele não quer se afastar dos outros fragmentos. Ele quer ficar próximos a ele. E aí ele vai mexendo com a cabeça da pessoa. Por isso que a Lilia tá ficando meio doidinha. Quanto mais eles iam se afastando e tal. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ter muita força de vontade para poder fazer essa separação desses fragmentos aí. Esse problema surgiu agora. Quando as crianças indígenas enterraram o fragmento da primeira vez, na história, pareceu simples, mas isso sou eu para fazer alguma crítica, né? Beleza, as crianças correm pro nevoeiro ali, fogem do exército para tentar fazer esse enterro aí do fragmento para poder prender o Pennywise. Enquanto o Major Halo, ele chega lá, o exército, né, pega ele e fala, ó, traidor, tu é um merda, cadê o Dick? Pegam o Dick. E aí, nisso que eles pegam o Dick que tá dormindo dentro da van, né? Junto com a outra, a Charlotte também estão lá. Eles bagunçam o poder do Dick. Aí o Dick não consegue mais prender a coisa. E é legal o Pennywise, ele percebe que é o Dick. Ele, puta merda, olha só o Dick Halloran. Ele fala, Dick, parabéns, conseguiu prender no Venjutsu. O próprio Pennywise, deus dos Venjutsu nesse universo, né, do Ichikoi, ele parabenizou o Dick Halloran por esse feito. E aí o Pennywise se liberta, né? Só que ele se liberta, olha só, na frente do Major Shaw, porque o Major Shaw não tem o que fazer, vai lá contemplar a coisa, né? E ele tá discursando e fala, rapaz, eu pensei que tu não era real, todos esses anos eu tô te vendo. E aí o Pennywise acorda. E aí quando ele acorda, né, o Major fala, ó, pode ir, tá solto, bicho. E aí quando ele tá indo dando as costas, ele percebe que conhece o cheiro do Major. Ele dá meia volta e fala, rapaz, eu não esqueci não, eu nunca esqueço um cheiro. Esse teu cheiro aí, eu lembro. Aí se transforma naquela criatura horrível de CGI que ele usou pra assustar ele quando era jovem. E aí come o Major lá, né, o Major Shaw. E aí, claro, obviamente o Major Shaw tem esse final aí, que era previsível pra caramba, mas que a gente gosta de ver. Quebra o nosso cu dela. Pelo menos não o final Pennywise, mas os humanos aí. A coisa começa a sair correndo pra tentar sair de Derry, enquanto os meninos estão lutando pra conseguir enterrar o fragmento no chão. E aí eles têm meio uma briga espiritual, tudo começa a brilhar, né? O Pennywise se aproximando. E aí o Dick olha pro Halo e fala, rapaz, a gente tem que ajudar essas crianças. E aí o Dick, o Halo, a Rose e a Charlotte conseguem descer o cacete, né? Ah, e o pai da Rain também. Consegue descer o cacete ali nos soldados altamente treinados, começam a atirar na coisa e a coisa começa a se desmantelar daqui, né? E aí ganha um pouco de tempo para as crianças. Porém, as crianças não estão conseguindo enterrar o negócio no chão, estão ali na beiradinha, mas não conseguem. E aí o que acontece? Aquela queridíssima, né, nativa americana fantasma que apareceu pro Dick dizendo onde estavam os fragmentos, né? Ela leva o Witch com ela e aí aponta pro Witch o que ele tem que fazer. E o Witch fantasma sai correndo, dá dedo pro Pennywise, numa cena que a galera fez um monte de meme à torta à direita e gostou. E essa era boa, adorei. E aí ele vai em direção aos meninos, segura lá eles, e aí quando ele segura eles, né, coloca a mão em cima também do fragmento, consegue enterrar ele nos últimos segundos, enquanto a coisa tá transformada em um cego já lá grande, voando pra cima dele. Inclusive, gostei do CGI com essa cena do cego. E aí na hora que a coisa vai conseguir pegar eles, eles enterram o fragmento, fecham o negócio lá em dentro, a coisa é jogada pra longe. E é legal que ele faz uma piadinha, né? Fala, rapaz, o público é até agitado. E aí se transforma nas luzes da morte e sai voando. E ainda tem um momento bonitinho, né? Que a Marge fala, rapaz, vocês sentiram, né? E ninguém se aproximando da gente, eles falam, rapaz, eu senti naquele momento que a gente tava ali, eu acho que eu senti alguma coisa aí. Foi o Witch, e aí eles têm esse momento, né? De que o Witch mesmo falecido ajudou eles. E o Halloran, ele viu isso, né? Porque ele viu os espíritos. Então ele viu o momento que o menino saiu correndo pra tentar ajudar eles. Ele até comenta que o que ele tá vendo é um milagre. Depois disso, né? Eles conseguem prender o Pennywise em Derry, né? A gente vê ali o funeral do Witch, né? A Marge tá fazendo um discurso sobre a amizade deles, que parece ter sido rápida, né? Foram algumas semanas que eles se conheceram, mas era muito especial pra ela. O Dick Halloran aparece lá no funeral também, e ele vê que o Witch tá lá. O Witch tá lá abraçando os pais dele. Então, até o momento que o Dick Halloran senta lá do lado dos pais do Witch, dá um consolozinho pra ele.
E aí a gente tem esse momento ali do funeral, né? O Dick também vai ali na casa do Helen depois, né? Do Helen com a Charlotte, e fala que tá indo nessa. E aí ele vai arranjar um empregozinho ali num tal hotel Overlock. E aí a gente vê a Ronnie conversando com o Will, né? Eles têm um momento ali, porque parece que a Ronnie vai vazar de Daryl, né? Junto com o pai dela, o Will também. Aí o Will vai vazar ali de Daryl e tudo. E aí ele tá conversando, né, com a Ronnie, eles dão um beijinho. E aí no momento que o Will vai pro país dele pra poder sair de Daryl ali, né? Terminar de ajudar algumas coisas. O Raymond fala que recebeu uma proposta da Rose, né, junto com a Charlotte. Essa proposta é pra eles ficarem lá e cuidar da fazenda. Ele acha que vai aceitar que eles vão ficar em Derry. Então, mais ou menos, né, as coisas se encerram com algumas coisas encaminhadas para o que vai acontecer no filme de 2017. A Marge tem uma conversa com a Lily ali na caixa d'água que eles costumavam ficar e fala que o Pennywise disse para ela, né? E aí eles se perguntam, será que ele vai ficar voltando no tempo para tentar matar os nossos ancestrais para impedir a própria morte? E aí ela fala assim, a Lily, né, fala, olha, talvez se ele tentar fazer isso é uma luta que essas pessoas vão ter que travar. E é legal, né? Porque mostra que a série meio que deu uma subvertida no que a gente estava pensando. Talvez o fato desses ciclos e dessa história estar sendo contada assim de trás para frente seja justamente o fato de que o Pennywise está tentando impedir a própria morte. Então, essas séries não são prequels, são continuações de um jeito meio diferente, né? Enfim. A série, ela tem um epílogo final nessa temporada, que é já 27 anos depois desse ciclo que a gente viu, né? E nesse momento a gente vê a filha do Pennywise original, né? Do Bobby Gray, a Sarah Crush. E aí ela tá lá no hospício, né? Passou-se muitos anos no hospício. E aí quando ela tá no hospício, ela vê uma menina chorando, o pessoal chorando, e ela vai lá no quarto ver. E aparentemente a moça que morreu é a mãe da Beverly. Obviamente é, né? O pai da Beverly tá lá, e aí quando dá um close a gente vê que é a atriz que fez a Beverly. E a Sarah Crush está aquela fala icônica que é: ninguém morre de verdade, o Larry. E assim encerramos essa temporada de It, bem-vindos a Daryl. É uma série que eu gostei, eu achei divertida, perfeita para domingo à noite. Acho que foi um dos pontos altos do meu domingo à noite nesse último dos 2 meses aí. Acho que foi mais ou menos 2 meses, né? Um pouco menos que a série se teve esses episódios lançados. E, cara, gostei. Acho que pra mim a série tinha sim alguns defeitos, tá? Eu acho que ela é muito corajosa no que ela faz. Isso aí, ela mata personagem do jeito que quer, com as limitações, né, que tem. Mas ainda assim eu vejo que ela tem alguns defeitos. Esses núcleos dos militares aí, eu achei meio previsível algumas coisas, sabe? Eu achei até repetitivo, incomodou. O CGI de algumas criaturas, eu fiquei batendo muito nessa tecla, né? Outra coisa que me incomodava era muito essas discussões entre o Major Henry e a Charlotte, né? Eles sempre discutiam, mas era sempre uma pincelada aqui, outra ali. Não era muito uma coisa que se resolvia, entendeu? Não parecia que eles se resolviam, parecia que eles só ficavam meio que realmente tendo essas pinceladas de discussões, mas não tinha um texto maior. Isso se aplica também a esse terror racial, né? Que o Ed Muschietti enchia a boca pra falar que a série tinha. Não, acho que ele pincelava, até fiz isso, né? Comentei isso nos comentários de vocês aqui no vídeo, falei, né? Conversei com o seguidor que também concordava comigo nesse sentido, porque ele pincela muito essas coisas, né? Obviamente eu entendo que a proposta da série não é focar 100% nisso, mas quando o dia eu fiquei enchendo a boca pra falar que tá fazendo alguma coisa social, alguma coisa assim e tal, um terror racial, essas coisas, no mínimo ele teria que não só pincelar, né? Mas eu acho que isso aí é um caso fora à parte, porque a série se salva muito no que ela se propõe a fazer. Então, é mais uma coisa pra pontuar, né? Outra coisa que me incomodava era esses cliffhangers, né? Apareciam no final de algum episódio, mas já eram resolvidos logo no começo. Por exemplo, quando a Marge teve os olhos dela esticados pra fora ali e ajudou, mas a gente ficou pensando, puta merda, todo mundo viu agora, vai achar que a Aline que fez isso, ela vai voltar pro hospício. Mas não, já no começo do outro episódio, isso aí já era resolvido e foda-se. Assim, ela tinha esse defeito, sabe? Mas é algo que a gente deixa passar. Porque assim, pra mim, ele acertou muito nessas mortes dos protagonistas, logo no primeiro episódio, né? Dos protagonistas. A participação do Bill Skarsgård, não tem o que falar, perfeito, ele é um excelente ator e no papel da coisa fica melhor ainda. O design de produção realmente fez eu me sentir nos anos 60, impressionante, maravilhoso. O design de produção. E outra coisa, né? A gente sente que voltou pra Derry, realmente, a Derry dos filmes, a Derry que foi construída, porém alguns anos antes. Então, assim, palmas realmente é um excelente design de produção nesse sentido aí. E eu acho que foi legal essa questão de que o texto, ele trabalhou bem o Dick Hallorann e trabalhou as crianças. E eu falo isso porque, assim, no livro, né, o Dick Hallorann tem o quê? Uma página no máximo de citação que ele tava lá.
essas crianças, acho que nem aparecem, assim, talvez uma citação, outra ao nome, alguma coisa, mas não, muita coisa foi criada pra série. E foi bem construída, então acho que isso é um saldo muito positivo, sabe? E essa série, no final do dia, foi uma grata surpresa, né? Eu assisti já o primeiro episódio, torcendo pra ser legal, porque eu queria assistir uma coisa legal no domingo à noite. Eu não consegui assistir geralmente no domingo à noite, geralmente era um dia após, mas ainda assim, é uma série muito boa, muito gostosa de assistir. Eu quero ver essa segunda temporada, aposto minhas fichas que vai ser divertido. E é isso, agradeço a todo mundo que acompanhou aí, a gente acompanhando essa saga aí de It Bem do Ladrão temporada 1. Obrigado também pessoal que teve o vídeo aí que estourou, o sucesso foi bacana. De forma geral, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa o like no vídeo.